Boa noite, meus irmãos. Que a paz e a luz de Deus permaneça nos nossos corações, nos nossos lares, com confiança, com resignação pelas dificuldades que vivenciamos e com a certeza, acima de tudo, que Deus está no controle e no comando de tudo que acontece conosco, com o Brasil e com o mundo. Vamos ler, meus irmãos, uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado pelo nosso querido irmão Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a mensagem diz assim: glória ao bem. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem. Palavras de Paulo, está em Cartas aos Romanos, capítulo 2, versículo 10. A malícia costuma conduzir o homem a falsas apreciações do bem, quando não parta da confissão religiosa que se dedica, do ambiente de trabalho que lhe é próprio, da comunidade familiar em que se integra. O egoísmo fala crer que o bem completo só poderia nascer das suas mãos ou dos seus. Esse é dos característicos mais inferiores da personalidade. O bem flui incessantemente de Deus, e Deus é o Pai de todos os homens. E é através do homem bom que o Altíssimo trabalha contra o sectarismo que lhe transformou os filhos terrestres em combatentes contumazes de ações estéreis e sanguinolentas. Por mais que as lições espontâneas do céu convoquem as criaturas ao reconhecimento dessa verdade, continuam os homens em atitudes ofensivas, ameaça e destruição uns para com os outros. O Pai, no entanto, consagrará o bem onde quer que o bem esteja. É indispensável não atentarmos para os indivíduos, mas sim observar e compreender o bem que o Supremo Senhor nos envia por intermédio deles. Que importa o aspecto exterior desse ou daquele homem? Que interessam a sua nacionalidade, o seu nome e a sua cor? Anotemos a mensagem de que são portadores. Se permanecem consagrados ao mal, são dignos do bem que lhes possamos fazer. Mas se são bons e sinceros no setor do serviço em que se encontram, merecem a paz e a honra de Deus. Bom, meus irmãos, essa mensagem é tão importante, tão atual e tão importante, que veste a carapuça para quase todos nós, né? Começando aqui, o bem flui de Deus, e Deus é o Pai, e Deus usa o homem para fazer o bem. Então, todos nós somos potência de Deus. Todos nós, ainda que muito imperfeitos como somos instrumento de Deus para fazer o bem, como nos traz a nossa mensagem. Então, que possamos estar atentos, meus irmãos, a cada sinal que Deus nos oferece, que Deus nos convida para fazer o bem, ainda que minimamente, porque não estamos no coração das pessoas. O que para nós pode ser uma coisa tão pequena, tão insignificante, para aquele irmão, aquela palavra, aquele sorriso, aquele abraço, aquela palavra de incentivo, pode valer até a própria vida. Ou quiçá, um novo despertar, uma energia que fortifica o coração fracassado e derrubado. Muitas vezes aquela palavra de força só ergue aquele irmão que olha para o céu e encontra forças, enxerga Deus onde não estava vendo. Então, todos nós somos instrumentos de Deus, muito embora não sejamos dignos disso, mas Deus nos utiliza, mesmo com as nossas imperfeições, para fazer o bem que precisa ser feito a todos nós. Então, recebemos o bem daqueles imperfeitos e somos capazes e potencialidade de Deus para também fazer o bem. Então, meus irmãos, não desperdicemos, porque o maior beneficiado do bem somos nós.
porque demonstramos que demos um passinho à frente nessa caminhada de evolução que ainda é longa para todos nós diante das nossas imperfeições. Que possamos então, meus irmãos, estar atentos aos pequenos sinais que o Pai nos envia, aos pequenos irmãos, como ele fala aqui, não importa a aparência, não importa a posição social, não importa a nacionalidade, estejamos sempre com o coração aberto, com o coração do Mestre Jesus, com o coração cristão de verdade. Vamos agora, meus irmãos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e mais uma vez agradecer ao Pai por esse dia, que conseguimos vencer e chegar ao final, com dificuldade, muitos de nós, outros com dias felizes, e chegamos ao final do dia, agradecidos a Deus por tudo que aconteceu conosco, ainda que dificuldades, ainda que de dor e sofrimento, porque são essas ferramentas que precisamos ainda para nos melhorarmos, para o despertamento, para enxergarmos o quanto precisamos melhorar. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, por estar conosco nessa Assembleia de Almas, buscando nessa noite refletir um pouco mais dos ensinamentos de Jesus, da necessidade que temos de nos melhorar como espírito eterno e das lições que Jesus vivenciou para nos dar como exemplo. Agradecer a Padre Germano, nosso guia, por estar conosco há tanto tempo, pela dedicação a todos nós encarnados e desencarnados, e a nossa gratidão à espiritualidade amiga, que também está conosco, que também está trabalhando cada vez mais por todos nós necessitados. Pedir essa legião de trabalhadores que possa envolver, possa amparar, inspirar e intuir a nossa querida irmã Rosa, que fará uso da palavra nessa noite, para que ela possa trazer a cada um de nós aquela palavra que edifica nossas almas, aquela palavra que fortalece a nossa fé, que nos esclarece as nossas dúvidas e que nos dá confiança no amor e na misericórdia de Deus. E assim, Pai, agradecidos, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus, nosso Pai, está iniciada a nossa reunião. Graças a Deus. Deixa eu botar a cadeira aqui. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Estamos aqui, mais uma vez, reunidos para o estudo do Evangelho de Jesus, que para nós é a nossa bússola. Jesus é o nosso guia e modelo, portanto, todos os seus ensinamentos servem, para nos mostrar o caminho que devemos seguir até atingirmos a perfeição. Bom, a página de abertura fala em fazer o bem. Então, quando fazemos o bem é porque já somos bons. Não totalmente, mas pelo menos na atitude que fazemos já estamos exercendo, essa qualidade. E o capítulo que eu escolhi hoje para falar chama-se Bem-aventurados aflitos. Aí parece que tem uma contradição, Porque se está todo mundo fazendo bem, estamos aflitos? Sim, estamos muito aflitos. Quando eu fui escolher, eu vi assim escrito capítulo sobre que fala sobre a tristeza. Aí tinha lá, capítulo 5. Aí eu fiquei assim, caramba, aflição, tá ligada à tristeza, e fiquei assim, não estava entendendo muito bem, mas depois, as coisas vão esclarecendo na nossa mente e a gente vê que estamos passando por um momento em que estamos assim. Todos nós estamos em aflição, porque quem não está passando por um momento de aflição está vendo
alguém passar por um momento de aflição. Então a nossa felicidade nunca pode ser completa se o meu irmão ao meu lado, lá o meu vizinho, o meu parente, não está bem, como a gente viu lá na página de abertura. Então, este capítulo, e aí eu vou me deter só nos 3 primeiros itens, talvez assim a gente nem consiga, porque quando a gente começa a falar em alguma coisa, vem muitas outras coisas, né? E nos três itens que falam da justiça das aflições, nas causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. Então, quando a gente coloca aqui um capítulo para ser falado, né, o interessante é que cada um tenha lá o seu evangelho, né, e faça essa reflexão, faça esse estudo, porque o que nós estamos falando aqui é um processo do nosso estudo, né, e com as nossas pontuações. Mas quando alguém vai ler, vai encontrar um outro ângulo que às vezes a gente não viu. E assim a gente vai acrescentando e vai aprendendo. Porque quando a gente diz assim, tem que estudar doutrina espírita. Doutrina espírita não é faculdade não, gente. Mas estudar doutrina espírita é isso aí. É ouvir, né, o que Jesus traz para nós, refletir sobre isso. Isso que é estudo. Então não é nada demais, qualquer um pode fazer. Até pessoas que às vezes pensam assim, mas eu não tenho muita cultura, não tenho muito conhecimento, não tem nada a ver, né? Jesus também não tinha nada disso, mas tinha sabedoria. Então quando a gente ora, inclusive a gente deve pedir muito isso, sabedoria, porque a cultura, o conhecimento não nos faz melhores. A nossa moral, sim, essa é que nos faz melhores. E nós caminhamos para essa perfeição. Aí eu fiquei assim, caramba, a gente vai falar em justiça das aflições num momento tão difícil em que você ouve pessoas falando um monte de coisas, né? Aí você vê a pessoa falando que a pandemia veio para prejudicar todo mundo, para acabar com todo mundo, para fazer o mal para todo mundo, né? Aí você escuta o outro que diz assim, não, eu não vou tomar a vacina, porque esse laboratório não quero, acho que não serve, enfim. Aí você começa a escutar tantas coisas, porque um está muito próspero e eu estou aqui passando necessidade, eu não consegui o meu seguro-desemprego, o seguro auxílio emergencial, e lá o outro que não precisa, consegue. Aí a gente vai absorvendo isso tudo. Aí você diz assim para mim, isso é justo? Bom, se eu creio que Jesus é justo e é bom, eu não posso questionar, porque ele é bom e é justo. Foi ele que mandou isso para mim? Aí nós vamos analisar. Aí a gente entra no primeiro item, né, que é a justiça das aflições. É justo o que eu estou passando? Aí a gente acha logo que não. Não, mas eu sou bom, mas eu não faço mal a ninguém. Eu não faço mal a ninguém, eu não faço mal a ninguém. Tá. Será que você faz o bem que você poderia fazer? Às vezes eu não faço mal, mas não faço o bem que eu posso fazer, que está ali assim, é só estender a mão e eu ajudo aquele meu irmão. Mas eu vou perder meu tempo. Eu vou me atrasar. Tem a novela, tem lá o reality para ver. Eu vou ligar para minha tia para saber se ela está bem. Não, porque tem idoso que gosta de ouvir a voz, não gosta de ver mensagem de bom dia no WhatsApp, né? Ou boa noite. Mas eu tenho ocupações, aí eu digo assim, não fiz o mal. Mas quem sabe se a minha palavra para essa pessoa que está deprimida, que está triste, ou não vai trazer para ela uma boa noite de sono. E aí eu estaria fazendo um bem, como a gente viu na página de abertura. E eu deixei de fazer. Mas eu não sabia. Sabia sim, a gente sabe. E no fundo, a nossa consciência grita. A gente é que tampa o ouvido e finge que não está vendo. Aumenta o volume da música, né, do som, para tentar calar a nossa consciência, mas ela está ali,
gritando o tempo todo. Então, aqui diz assim, o capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Então, é aquela parte em que Jesus, né, faz lá aquele sermão e fala das bem-aventuranças, porque o povo estava vivendo uma situação muito difícil, então ele precisava dar ânimo, coragem para aquele povo. E aí ele diz, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição da justiça, pois que é deles o reino dos céus. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque serão saciados. Ditosos, quer dizer, felizes sois vós que agora chorais, porque rireis. Mas, ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Está em Lucas, capítulo 6, versículo 24 e 25. E aí a gente vai dizer assim, poxa, Deus é justiceiro, está rogando praga aqui para aqueles que estão bem, enquanto tem um monte que está mal. Então, é o contrário? Não. Isso aqui é a lei de justiça divina. Porque a cada um segundo as suas obras. Nada é injusto. E aí é que a gente vai entender essa justiça das aflições. Se sofremos hoje, vamos analisar. Será que não é por minha própria culpa? Será que não fui eu que busquei isso aqui? E tem uma parte aqui que fala assim, quantos homens caem na sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas teriam evitado com que um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Interroguem friamente suas consciências. Todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se mais das vezes não poderão dizer: se houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Quantas vezes a gente diz: ah, meu Deus, por que eu fiz aquilo? Quantas vezes? Por que eu errei? Ah, se eu soubesse, eu não teria feito aquilo. E aí, gente, vamos fazer uma coisa que é muito importante. Vamos viver o presente. Porque se já erramos, não tem jeito. Quebrou esse copo aqui, você não vai conseguir. Você vai tentar colar o copo, você não vai conseguir. Então, a gente embrulha direitinho, né? Dentro de uma caixinha de leite, né? Ou de um pet, para não cortar a mão do lixeiro ou do porteiro que vai manusear, não é assim que a gente deve fazer? Pois é, porque às vezes a gente joga de qualquer maneira e alguém vai parar até no hospital por causa disso. Olha só, olha quantas coisas que a gente não para pensar, né? Acabou, vou pegar outro copo, vou beber minha água, né?
Então, o que passou só serve para que a gente não cometa o erro de novo. Só isso. Não vamos ficar remoendo no passado, porque não vai adiantar. A tristeza não vai diminuir. O parente que já se foi, ele não volta em corpo, mas ele está em espírito presente junto de nós. E como é que vocês acham que ele gostaria de estar? Nos vendo bem e não desesperados. Então, vamos começar a perceber aquilo que é melhor de ser feito. Bom, fiz uma coisa errada. Olha, se a lei dos homens ajuda até o pior dos criminosos, não é? Não tem tanta coisa que pode ser feito. Agora então, né, que você pode recorrer e diminui a sua pena. Então, se a lei dos homens, né, faz isso, e o que a gente não vai dizer da lei divina? Como ela vai nos auxiliar? Agora, se a gente persiste no erro, aí é aquele negócio. Enquanto as coisas acontecem, é porque nós não passamos na prova. E a gente tem que fazer de novo. Ah, meu Deus, mas de novo me acontece isso. De novo. É porque eu ainda não aprendi. É pra quê? Eu já vou falar muito isso aqui. Não é por que não. É pra quê que aquilo me acontece? Para que eu reveja, porque eu ainda não percebi aonde eu estou errando. E isso é muito importante. Então eu vou tentar, não vou atingir perfeição. Aí a gente volta para lá, o que eu falo sempre, né? Eu estou falando aqui para espíritas e para simpatizantes da doutrina espírita. Eu não posso falar isso para outras religiões, né? Porque não vão entender muito bem. Mas aqui a gente pode falar que somos espíritos imortais. Nascemos simples e ignorantes e vamos atingir a perfeição. E Deus é tão misericordioso que nos oferece tantas oportunidades quantas necessárias para que a gente chegue a essa perfeição. Agora, é rápido? É numa encarnação só? Não, não é não. Ninguém consegue. Até Jesus, para vir para a Terra nos ajudar, né, nos mostrar seu exemplo, quanto tempo, que a gente nem tem noção, que ele teve que, né, se encolher, né, para poder voltar de carne e osso, porque já era um espírito perfeito. Né? Então, e nós queremos, numa encarnação, sermos excepcionais. Não vamos conseguir, mas vamos aproveitar cada momento, até o último dia. E quando a gente estiver em cima de uma cama, se tiver ainda com consciência, vamos continuar pelo pensamento também evoluindo. E até aqueles que estão em coma, com certeza, quando o espírito sai do corpo, está aprendendo alguma coisa. Então vamos aproveitar as oportunidades, não vamos ficar parados não. Vamos fazer a nossa parte. Ah, o outro não faz, o fulano, o ciclano, o problema é dele. O meu é meu, a perfeição tem que ser minha. Nasci sozinha, vou morrer sozinha, tá? E quando eu chegar lá do outro lado, eu não vou dizer, eu falo que é muito nesse exemplo do aluno que chega com nota baixa. Antigamente, agora tá, né, meio, é diferente, mas na minha época, eles chegavam com nota baixa. Ah, mãe, mas o fulano também tirou nota baixa, o ciclano, não interessa. O que a mãe da gente dizia? Não interessa o outro, interessa você. Eu quero saber da sua nota, não me interessa a nota do outro. E Deus vai fazer assim conosco. Não interessa se o outro é ruim, não interessa se alguém está levando vantagem, se alguém está trapaceando, se está passando a perna, ele está achando que está enganando os outros, ele está enganando a si próprio. Então a gente está vendo aí as oportunidades que acontecem. A ocasião não faz o ladrão, não. A ocasião faz o roubo, porque o ladrão já está dentro, aquilo já está dentro dele. Ele só não tinha uma oportunidade. Quando ele teve, fez. Não foi a ocasião, não. É ele. É a sua moral, é a sua índole. É isso que a gente tem que combater dentro de nós. É essa imperfeição. Somos imperfeitos? Somos. Somos capazes de fazer tudo. Até matar. Até uma pessoa boa, se vê um filho e depender dela, né? A vida daquele filho, o que essa mãe não vai fazer para defender esse filho? Né? Depois sofre as consequências. E vai sofrer as consequências da lei dos homens e da lei divina. Mas vai ter, né,
os seus atenuantes por aquilo. Então, todos nós somos capazes de fazer qualquer coisa. Então, é o tempo inteiro, é uma guerra constante dentro de nós, do bem e do mal. Então, o tempo todo. E a porta que a gente fala aqui, a porta larga, poxa, é fácil a beça de passar, estreita. Então, se a gente for mais gordinho assim, é mais difícil ainda. Né? A gente tem que se espremer todo. São as situações da vida. Então, facilidades, você vai encontrar os montes. Né? Mas vale a pena? Vai me melhorar? Eu vou crescer moralmente? Então não serve para mim. Deixa, né? É preferível você comer o seu, às vezes na internet, né, botam lá, né, o pão com ovo é preferível, o pão com ovo ou arroz só com ovo, mas de uma forma honesta, do que de uma forma que ludibria alguém, que passa alguém para trás, né? Então, mas vamos correr atrás, não vamos nos acomodar não, porque a vida não é acomodação não. É o tempo inteiro, é constante. Cada dia que a gente acorda é um dia de luta. Eu já estou aposentado, não. Posso estar aposentado para uma atividade, mas para a atividade do espírito a gente não está não. É até o último momento aqui e depois continua. Não é assim não. Então a gente percebe aqui que as coisas erradas que às vezes acontecem na nossa vida tem essas causas todas aqui. Então ele citou aqui várias coisas. É a pessoa que come em excesso, né? Que sabe que não pode, come. Depois tem uma doença. Foi Deus que quis. É a fatalidade. Não. Fui eu que não me disciplinei. Principalmente as pessoas que já nascem para serem disciplinadas. Quem é diabético, né? Quem tem colesterol alto. Esses então já nascem mesmo com esse compromisso, já faliram lá antes, agora vem com esse compromisso, tá? Às vezes em relação aos filhos também, a conduta que a gente ensina o filho a ser egoísta desde pequeno. Não dá nada, não divide não, que ele vai quebrar o seu brinquedo. Mas a gente esquece que com isso a gente está alimentando um egoísmo que às vezes já está na criança. Já é do espírito. Já é do espírito. É igual o caso do alcoolismo, né? Às vezes aquele é um alcoólatra que veio, aí você bonitinho, molha a chupetinha na cerveja. Então, se já é um espírito que já veio, né, para poder corrigir isso, ao invés de ajudar, eu estou atrapalhando. Primeiro que de maneira nenhuma a gente não vai dar álcool à criança, né? Mas ainda é pior ainda, porque eu estou alimentando uma coisa que vou despertar uma coisa que às vezes não tinha, ou vou alimentar uma coisa que era para eu, como pai, né, corrigir. Porque os pais assumem esse compromisso. Quando seus filhos reencarnam, lá antes já está tudo programado. Então depois eu vou reclamar, e aquele egoísmo que eu ensinei meu filho lá na infância, vai ser dele com o pai, do filho com o pai. Não, pai, ele vai deixar os pais, né? A gente vê aí determinadas situações deprimentes, de abandono, ou de usurpação, de tomar tudo dos idosos, de botar lá em algum lugar e ficar com o benefício, ou largar lá num quartinho e usar o dinheiro, né? Tirar um empréstimo no nome do idoso, e um monte de coisas aí que tem por aí. Né? Aí olha só, aí tudo isso eu tô nessa encarnação já fazendo de errado, e aí nessa encarnação eu já sofro as consequências disso. É injusto a minha aflição? É injusto o que vai me acontecer lá na frente? Não, porque eu poderia ter evitado e não evitei. Aí vem o segundo aspecto, né? A aflição é justa? Porque a gente acha que é injusto, você está sofrendo. Então a gente está passando por uma pandemia terrível, e aí a gente está achando que tudo é injusto. Mas tudo com certeza tem uma razão de ser. Às vezes é necessário aqueles flagelos para alavancar o progresso no caso da humanidade inteira, né? Porque a pandemia está em todo mundo, né? Então às vezes é necessário esse empurrão para tu ir para frente, né? Então está acontecendo isso com todo mundo. Mas são consequências o quê? É o vírus lá que criaram, não sei o que fizeram,
Enfim, houve um monte de situações que poderiam ser evitadas, que hoje estaríamos em uma condição melhor. Talvez já tivéssemos com a nossa vida normal, porque a gente não pode forçar uma coisa que ainda não está normal. Se no início a gente está vendo aí que está melhorando, porque todo mundo está sendo vacinado, e os casos estão diminuindo, então o que a gente raciocina? Porque a fé é raciocinada. Graças a Deus a nossa doutrina nos ensina isso. A gente não aceita as coisas jogadas, não. A gente raciocina sobre aquilo que nos é falado. Então, se a gente no início tivesse tomado a vacina antes, não estaríamos na condição que estamos agora. Poderíamos estar com menos número de mortes. É claro que aqueles que aceitaram essa missão, olha, você vai ter que desencarnar nesse período. Você aceita desencarnar por essa doença para que ela sirva de exemplo à humanidade? E aí o Espírito aceitou. Então, muitos assim. Não houve morte. A gente sabe que Deus, a gente aprende que Deus não é justo, a gente sabe que Deus não é justo. Isso aí já é vendendo a gente, não precisa nem ninguém dizer. Se ele é justo e bom, ele não ia permitir que ninguém morresse sem que tivesse chegado a hora daquele irmão, né? E Jesus ainda diz pra gente, o escândalo é necessário, mas ai de quem, por quem se faça o escândalo. Então aquela morte tinha que acontecer, mas ai de quem permitiu que aquela morte acontecesse dessa maneira. Então todos esses que estão aí brigando, né, porque querem liberar isso, liberar aquilo, vão responder por isso. Alguns, não sei, né, porque é CPI daqui e dali, mas a gente vê que tudo termina em pizza, né? Mas tudo que está registrado aqui no nosso perispírito, a gente lá na frente vai pegar. E aí a gente vê situações que algumas pessoas entram assim naquela situação e concordando, mas não param para raciocinar. Então, é o desembargador que coloca uma liminar para que não seja exigido a vacinação obrigatória. Aí você vê de uma pessoa, um servidor público, que ele está ali para resolver uma situação, né? Então ele vai dar o parecer dele porque ele está lá em cima, né? E ele se considera mesmo, né? Lá em cima, né? Aí ele raciocina dessa maneira e alega lá que é uma decisão de um ditador igual a Hitler, que exterminou os judeus. Aí você fica assim, da boca de uma pessoa culta, escutar um negócio desse. São situações completamente diferentes, e dizer que está se criando um grupo de vacinados e não vacinados. Gente, vocês me desculpem, a gente não deve fazer crítica a ninguém, né? Eu não sei nem o nome, graças a Deus, né? Mas isso aí precisa que a gente fale. A gente não pode ficar aceitando tudo, engolindo o sapo, né? Porque, né, o estômago não é brejo, né? Eu já li isso aí, nosso estômago não é brejo para a gente ficar engolindo o sapo. Ó, cadê o raciocínio? É uma situação diferente, porque se tem gente que é rebelde e que não quer fazer uso, tudo bem, mas fica lá na sua casa. Agora vai vir aqui conviver comigo, que estou lá fazendo direitinho, que tomei minha vacina, que uso da minha máscara, que evito aglomeração? É justo isso? E graças a Deus foi derrubada essa liminar dele. E com certeza, este senhor não teve ninguém que morreu de Covid na sua família. Com certeza, meu irmão, porque se tiver, é pior ainda, que aí não tem um pingo de humanidade. Né? Então pensa nas pessoas que perderam seus entes queridos por causa dessa pandemia. E procura criar situações favoráveis e não desfavoráveis. Né? Enfim, e a vida está aí para nos mostrar o que é certo, o que é do bem. E aí a gente vai, só para concluir aqui, falar na segunda. Essa foi as causas atuais das aflições. Então, nós estamos às vezes sofrendo por coisas que fizemos nessa vida. Mas se não fizemos nada de errado,
Se somos bons, e aquele que nasce aleijado, com uma paralisia cerebral, um bebê que já nasce com câncer, 1 mês, 2 meses depois já nasce com câncer, você vai dizer assim, caramba, o que essa pessoa fez? Vou pegar só esse exemplo, não vou nem me estender mais, né? E aí vem a bênção da doutrina, que nos ensina que nós temos oportunidades e temos a bênção da reencarnação. Então, imaginem o comprometimento desse espírito para a vida dessa maneira. E aí tem todo o envolvimento de todas essas pessoas que estão ali junto com essa criança. São os pais, né, os avós, enfim. Um grupo que se reuniu para ajudar aquele espírito a evoluir. Então vamos concluir aqui o nosso estudo de hoje. Vivemos momentos de aflição, não só agora, né, com a pandemia, mas vivemos eternamente. Cada um de nós, se você for perguntar para um, para outro, cada um de nós tem alguma coisa que nos aflige. Então, assim, se foi alguma coisa que fizemos de errado nessa vida, vamos tentar corrigir, vamos tentar modificar, vamos tentar fazer o bem, vamos tentar, nesse momento, fazer aquilo que for melhor. Não vamos nos preocupar também demais com o futuro lá na frente, porque a gente não sabe do futuro lá na frente. A gente sabe do presente. Do passado já aconteceu, não tem como evitar. O futuro pode estar muito distante, eu não chegar lá, né? Eu posso desencarnar amanhã, não acordar amanhã. Então eu vou ficar me preocupando com o futuro longo? Não. Então vamos trabalhar o presente. E se a situação, eu não fiz nada por aquilo, não é injusto. De alguma maneira eu estou resgatando alguma coisa de outras vidas que nesse momento eu preciso resgatar. Então eu vou ter força para seguir e eu não vou condenar nem marcar aquela pessoa que tem uma situação, que tem gente que diz assim, Deus quando não... né? Deus marca para não perder de vista. Tem coisas assim terríveis, né? A língua do ser humano é terrível, né? Não... Se ele cometeu alguma coisa no passado, ele pode não ter vindo para espiar, não. Ele pode ter vindo até como prova para ele evoluir mais rápido. Ou para que os que vieram com ele também evoluam, tá? Então não vamos pensar assim, não. E vamos ajudar. Se ele fez de errado na outra encarnação, nas outras encarnações, passou. Se eu tenho a oportunidade de ajudar aquele irmão, eu vou ajudar sim. Temos que ajudar sim. É esse bem aí que foi falado na página de abertura. Então, meus irmãos, a doutrina é maravilhosa. A gente aqui faria um seminário aí com um itemzinho do Evangelho. Mas nós temos um horário a cumprir. E eu acho que o importante é a mensagem que fica do dia de hoje. Então, eu tinha aqui mas fica para uma próxima. Uma mensagem do livro Vinha de Luz. Quem tiver o livro, é o capítulo 75, é a Esperança. Então fica para a próxima palestra, a Esperança. Então nesse momento, vamos nos unir, né? Unir nesta forma que a página de abertura nos propôs no dia de hoje. Vamos nos unir no bem. Não interessa se merece, se não merece, se é justo, não importa. Importa o que eu vou fazer. Então vamos tentar melhorar esse mundo. Vamos tentar primeiro nos melhorar, porque é um compromisso nosso, né? E com a nossa melhora a gente vai melhorando o mundo. E não se preocupem com esses que estão aí fazendo um monte de coisas erradas. Não se preocupem, porque a cada um segundo as suas obras. Não é praga, não. Tá? Isso aí é justiça divina. Então, meus irmãos, obrigada pelo estudo que fizemos hoje, fizemos juntos, e foi bom a gente estar aqui de volta, né? E que a gente possa refletir sobre tudo isso que foi falado nessa noite, tá? Que Jesus continue em nossos corações. Graças a Deus. Muito se fala, mas eu não mereço. Todos nós merecemos porque a lei de causas e efeitos, né?
Se a gente acredita em Deus, num Pai de justiça, não pode ter havido erro com relação à nossa sorte, vamos dizer assim. Com certeza. Então que a gente possa manter firme a resignação, pedir forças a Deus. Deus não está castigando ninguém. Todos nós estamos passando por aquilo que ainda precisamos passar. Então, obrigado, Pai, pelas dificuldades que recebemos, porque essas dificuldades são a ferramenta que precisamos para vencer as nossas imperfeições. Obrigado, Jesus, por estar nos dando as mãos nesses momentos que precisamos passar pela dificuldade. Obrigado, Germano, por estar também do nosso lado, nos estendendo a mão e orando a Deus, nosso Pai, que tenha misericórdia de nós e que nós possamos ter forças para lutar e superar esses pequenos momentos que podem parecer eternos quando estamos sofrendo, mas que são pequenos em relação à eternidade que ainda temos pela frente. Obrigado a toda essa legião de trabalhadores de Deus, esses irmãos queridos, amáveis, incansáveis no bem. Que Deus cada vez os inspire mais, que Deus os abençoe mais, meus irmãos. Nós ainda não enxergamos com os olhos da alma, não temos a ideia, temos uma pequena, mínima noção, mas temos uma gratidão imensa, porque sabemos que somos muito necessitados e que vocês não desistem de nós nunca, por pior que nós sejamos, por mais imperfeitos que sejamos, por mais merecedores das dificuldades. Vocês são mensageiros de Deus, anjos de Deus ao nosso lado sempre. Obrigado, meus irmãos. Obrigado, Pai, por esse momento de reflexão e de aprendizado. E assim, Pai, agradecidos pela oportunidade de estarmos na Tua casa, pela oportunidade de estarmos estudando os Teus ensinamentos, pedimos a permissão para dar por encerrada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus, nosso Pai, está encerrada a nossa reunião. Graças a Deus.